Falar sempre em primeiro lugar, que vai ficando cada vez mais difícil. Esqueci. Bom, eu estava aqui pensando em algum versículo, em alguma forma de trazer essa vivência, mas como foi trazido pela Rafa, pelo professor Tarcísio, pelo Florêncio, de uma maneira tão leve, eu vou contar algumas histórias. Eu acho que vai ficar talvez um pouquinho mais fácil. Eu não vim ao Espiritismo pelo amor, eu vim pela dor. Mas a dor me foi ocasionada pela falta de amor. Em dado momento da minha vida, eu tinha que escolher romper com tudo que eu tinha vivido e acreditado, para ler um livro chamado Livro dos Médiuns, entender porque minha mediunidade, ou porque a minha vida estava de ponta cabeça. Como eu tinha a opção do Livro dos Médiuns ou o sanatório, me ficou claro que o Livro dos Médiuns era uma boa opção. Não foi por sabedoria, mas eu escolhi o Livro dos Médiuns. E quando a gente conhece o Espiritismo, eu digo por mim, não tem como não se fascinar no melhor de todos os sentidos. Não tem como não encontrar as respostas para todas as perguntas que talvez existissem em minha vida. Isso eu não estou minimizando nenhuma outra religiosidade. Mas a filosofia estava completa e inquestionável. Mas eu não era cristão. E eu precisava aprender um pouco desse amor. Com o passar dos dias, eu fui descobrindo com amigos de outras vertentes religiosas como cumprir o que estava descrito como proposta na doutrina espírita. Então, conheci um grande amigo que não se encontra presente, mas poderia estar, amigo da irmã Ila também, igualmente, de muitos aqui presentes, que é o pastor Milton César Montanhelli. E ele me falou: Álvaro, quando você fizer trabalho na rua e você entregar a sopa, o que você for fazer, procura tirar aquela pessoa da rua, planta uma sementinha no coração dela, para que ela possa deixar aquela realidade. E eu passei a fazer isso com milhares de pessoas. Nunca alguém queria sair da rua. Um dia, era madrugada, eu estava na cidade do pastor Milton, em Campo Grande, e uma pessoa veio até o carro pedir um alimento. Eu falei: olha, posso te dar muito mais que uma refeição, 5 todos os dias. Ele falou: opa, gostei. Falei: vamos sair da rua. Ele olhou para mim e falou: você está me chamando para ir para uma clínica? Falei: estou. Falei: você não tem filhos? Esposa? Eu falei: eu tenho uma filha e uma esposa. E uma esposa. Eu falei: já pensou que felicidade? Que notícia amanhã eles saberem que você está procurando sair dessa realidade, plantando um pouquinho do amor que o pastor Milton César havia me ensinado. E ele falou: vamos. Eu falei: meu Deus, e agora o que eu faço? Liguei para o pastor. Falei: ele vai atender. Chamou uma vez, chamou duas. Pastor, oi, está tudo bem, Álvaro? Está tudo bem, meu amigo? Falei: está tudo bem, pastor. Cheguei numa página do livro que o senhor não me ensinou. Qual? Eu falei: estou com uma pessoa aqui. Ele falou: leva para a minha igreja. Eu falei: mas agora é 1h30, 2 horas da manhã. Falou: se a minha igreja um dia fechar as portas, eu não vou ter entendido o sentido de pronto-socorro espiritual. E ali eu entendi qual era o papel de um centro espírita. Um pastor. Nós levamos aquele menino e foi uma das grandes lições de conhecimento. Assim como quando, por vezes, conversando com a irmã Aida, tivemos ela sobrou para a feira. Nos foi pedido determinadas formas de auxílio para irmãos evangélicos passando por dificuldade espiritual. Eu descobri que dentro da humildade da qual ela se encontrava, no romper com talvez a regra institucional
e a vivência, nós deveríamos sempre procurar as melhores formas de viver esse amor. Mas até que ponto a gente deve amar? E o Chico sempre dizia, as reuniões espíritas têm mais ou menos hora para começar. É que a gente não lê isso no livro dos médiuns, mas está escrito lá, excesso de vigor com horário é sinônimo de inferioridade. Está no livro dos médiuns, é que a gente não lê. Tá? Mas ele dizia, mais ou menos horário para começar. E o horário de terminar é quando encerra a assistência do último de todos os necessitados. Então, até que ponto? Oferecer o nosso tempo, até quando? Até quando vai a necessidade do outro. Mas amar o próximo, de que forma? Da forma que isso possa alcançar os nossos inimigos. Então, para encerrar a fala, ouvindo as nossas irmãs hoje pela manhã, eu me lembrei e contei para 2 amigos já aqui sobre um espírito que nos acompanha desde a infância. Ele se fez muito presente, um espírito que se apresenta sob o nome de Pai Joaquim, e ele é um pretinho velho, se apresenta como um pretinho velho, e ele, quando eu falei, quero ir para o espiritismo, quero ter uma casa espírita, falou, meu filho, eu vou te levar. Pegou na minha mão e me levou na cidade de Barreiras, até uma casa espírita chamada Grupo Espírita Jura de Andes. Ele estava fechado. Eu empurrei o portão abriu, subi no salão, andei o centro todinho, chamei, não tinha ninguém. E ele falou, vai ser aqui que você vai aprender o espiritismo e vai trabalhar, já alguém te convida. Não demorou 2 semanas, o João Aurélio me convidou, amigo do Elahá também, nos convidou e a gente pôde ir para aquela casa espírita. E é um espírito, meu querido ao Flávio também, e talvez a tantos outros, esse espírito se mantém presente em minha vida, e quando ele chega na nossa reunião mediúnica, ele derrama amor e todo mundo se felicita, assim como o Pai dito. Espírito muito querido que acompanha o nosso amigo Florencio. E certa feita eu estava andando no parque pela manhã, fazendo prece, ouvindo música, e ele caminhando, entre aspas, ele voletava, eu caminhando, e eu conversava com o Pai Joaquim. E eu pensando, Pai Joaquim, não é sempre que a sua fala é bem-vinda. Não é em todos os ambientes, segundo a singularidade da simplicidade da sua forma de expressão, etc. E eu perguntei, por que o Senhor se apresenta com essa vestimenta espiritual? Falou, meu filho, foi porque foi nessa encarnação que eu aprendi o amor aos meus inimigos. Falou, o que mais me doía não eram as chibatadas que eu levava, mas era ver os que eu mais amava, de maneira inocente também sofrendo. Talvez ele já tivesse um nível de consciência para o seu sofrimento, mas ver os mais próximos era um motivo de muita dificuldade. E ali eu aprendi que eu tinha alguns preconceitos a serem vencidos e que a simplicidade e a maneira mais nobre do amor, ela pode trazer a grande construção da nossa elevação espiritual, como tenho aprendido com cada um de vocês aqui presentes, como temos aprendido na nossa história, quem sabe conseguiríamos colocar um pouco em prática no dia a dia.